Inicialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, a matéria é Biologia. Pessoal, hoje é dia 13 de abril de 2020. Nós estamos começando a segunda unidade no Colégio Adventista de Itabuna. Veja só, nesta unidade a gente vai trabalhar na nossa matéria dois temas. O tema de ecologia, que a gente já começou a trabalhar na primeira unidade, a gente vai terminar ele com a aula de hoje. E a partir da semana que vem a gente começa um novo tema, o segundo e último tema dessa unidade, que é citologia, o estudo da célula. Ok, pessoal? Então, vem comigo, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, o tema de hoje é desequilíbrio ambiental, que a gente vai falar o quê? Sobre a ação humana na natureza, uma ação descontrolada, que causa o quê? Causa poluição. E a gente vai ver que essa poluição do ar, da água e do solo trazem problemas para o planeta Terra. Primeiro problema que eu estou apresentando para vocês aqui é o buraco na camada de ozônio. Então, gente, ozônio é um gás, O3, que ele está localizado na troposfera, que é a segunda camada da atmosfera. E ele vai ali de 12 mil metros de altura até 50 mil metros de altura, ok? Então, acima da superfície da Terra. E esse gás ozônio, ele está aqui, então, revestindo todo o planeta Terra. Por que ele é importante? Porque ele nos protege da radiação ultravioleta do Sol. Só que o que está acontecendo? A gente está destruindo essa camada. Está tendo, na verdade, não é um buraco de fato, mas um afinamento da camada de ozônio, principalmente no polo norte da Terra. E o que tem causado, gente, esse afinamento da camada de ozônio? Esse gás aqui, ó, CFC, que significa clorofluorcarbono. Esse gás, ele era muito utilizado em aerosóis, desodorantes, e também em compressores de geladeiras, de freezer. Então, ele é um gás que pra gente não faz nenhum mal, então por isso que ele era utilizado. Só que a gente descobriu que ao sair então dos produtos, ele subia para a atmosfera, se encontrava com o ozônio, destruindo assim o ozônio, provocando uma reação, onde o ozônio era quebrado, gerando o gás oxigênio e o oxigênio molecular, ou atômico. Então, gente, dessa forma, a camada de ozônio ela foi sendo quebrada e sendo destruída e sofrendo esse afinamento por muitos e muitos anos. Até que há um tempo atrás a gente descobriu isso e o gás CFC foi proibido de ser utilizado. Por isso, se você pegar seu desodorante aerosol, olhar atrás dele, você vai ver que está escrito bem assim, ó, não contém CFC. Hoje isso virou já um marketing, né? Isso quer dizer que a empresa está preservando o planeta. Ô Leandro, e se a camada de ozônio for destruída, qual o problema principal? O problema principal vai ser o aumento do índice de câncer de pele nas pessoas, já que a gente não vai ter essa proteção, a radiação ultravioleta vai entrar com mais força e bater na superfície terrestre. Ok, pessoal? Então esse é o primeiro problema. Vamos ver o segundo. Aquecimento global. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a Terra, ela tem uma camada de gás ao redor dela chamada de atmosfera. A gente sabe disso, tem até inclusive a camada de ozônio. E alguns desses gases, o que eles fazem? Eles retêm o calor do Sol, fazendo com que a Terra fique quentinha. Isso é um processo natural que a gente chama de efeito estufa. Como uma estufa que está aquecendo ali alguma coisa, a atmosfera está aquecendo a Terra. Então, como vocês podem ver nessa primeira imagem, ó, esse é o efeito estufa natural. A gente está aqui a Terra, a gente está aqui a atmosfera. Quando a luz solar entra na Terra, uma parte fica retida aqui por esses gases, deixando a Terra quentinha, uma temperatura média de 15 graus Celsius. Esse efeito estufa é importante para a nossa vida, para a vida dos seres vivos que habitam aqui. Só que o que está acontecendo agora? O efeito estufa artificial ou antrópico. O que significa a palavra antrópico? De ação humana. É efeito estufa causado pelo ser humano. O que está acontecendo aí, pessoal? A gente está liberando muitos gases aqui nessa atmosfera. Então a quantidade de gases aqui está aumentando. Como está aumentando, ela está retendo muito mais o calor do Sol. Se está retendo muito mais o calor do Sol, a temperatura da Terra vai aumentar. Então, o efeito estufa artificial, pessoal, é que causa o aquecimento global. Pegaram essa frase? A frase é exatamente essa. O aquecimento global é causado pelo efeito estufa artificial, onde
nós, né, atividade humana, ação antrópica, tem liberado gases e esses gases estão retendo o calor do Sol. Quais são os dois principais gases? Aqui estão, ó, CO2 e CH4. CO2 é gás carbônico, que é liberado principalmente pela atividade de queima de combustíveis fósseis, petróleo e gasolina, né? Toda vez que você sai de carro, ônibus, etc. Queimadas também, desmatamento. E o gás metano a partir da decomposição e também pela agropecuária, né? Então, pessoal, esses são os dois gases principais que estão provocando efeito estufa artificial, que está, então, fazendo com que a Terra aqueça. E quais as consequências? Aqui está uma consequência, ó. O derretimento das geleiras, algumas espécies vão entrar em extinção, aumento do nível de água dos oceanos, mudança da salinidade dos oceanos. Então, pessoal, mudanças climáticas severas. Então, são muitos problemas causados pelo aquecimento global. O terceiro problema que eu estou apresentando para vocês é a chuva ácida. E aí, ó, gente, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que a ação de indústrias ou de automóveis que está liberando dois gases. Quais são os dois gases? Dióxido de enxofre ou óxido de nitrogênio. Então aqui tem SO2, aqui tem NO ou NO2, que pode ser óxido de nitrogênio ou dióxido de nitrogênio. Então esses gases que são liberados principalmente por atividade industrial, eles, pessoal, a se unir com a água, acaba deixando a água ácida, ou mais ácida do que o normal, a água da chuva. Daí é que vem o nome chuva ácida. E quais são, então, Leandro, os ácidos que se formam com a liberação desses gases? Bem, pode ser o ácido nítrico ou o ácido sulfúrico. O nítrico, ele vem aqui, ó, dos óxidos, né? Nitrosos. E já o ácido sulfúrico a partir do dióxido de enxofre. Então, essa chuva, ela tem uma acidez maior do que as chuvas normais. E, portanto, o que eles causam? Não vai queimar ninguém. Se você estiver em barra de chuva ácida, não vai arrancar sua pele e vai arrancar o seu osso e você vai morrer totalmente queimado, frito e nada disso, pessoal. O que vai acontecer é o seguinte: esse ácido ele não está puro, ele está diluído na água. Então ele não tem um poder de corrosão tão grande, mas com sucessivas chuvas, o que ele pode fazer? Pode corroer monumentos históricos, né? Que isso aí é uma perda irreparável do patrimônio cultural da sociedade. E ele também pode alterar a acidez do solo, fazendo com que algumas plantas não germinem. E pode também destruir plantações, como a gente está vendo aqui este exemplo. Então a chuva ácida ocorre em locais específicos, pessoal. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o caso de Cubatão, a cidade de São Paulo, que já foi registrado várias vezes. E fora do Brasil a gente tem nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países da Europa. Um dos principais áreas lá que eu peço para você pesquisar é na Escandinávia. Tem um caso muito famoso de chuva ácida. Quarto problema, pessoal, relacionado à poluição do ar. Quarto e último, inversão térmica. O nome já diz, ó, é inversão da temperatura. Olha o que está acontecendo aqui no normal, pessoal. No verão, pessoal, o ar próximo à superfície terrestre é um ar quente. E à medida que ele vai se afastando, ele vai esfriando. Só que o que acontece no inverno, minha gente? Esse ar aqui, ele acaba não recebendo calor suficiente para aquecer, então ele fica frio. Então, por isso que é a inversão térmica. É porque o ar próximo a nós, ao invés de estar quente, está frio. Houve uma inversão. E qual o problema disso? O problema é que esse ar frio, ele fica preso aqui e ele acaba retendo as impurezas do ar próximo às pessoas. E aí dá para você ver aquelas nuvens todas espessas, bem escuras, que estão retendo as impurezas, e aí vai aumentar o índice de pessoas com problemas respiratórios, né, pessoal? Aí aqui agora a gente vai para a poluição da água. O fenômeno que a gente tem é esse, eutrofização. Apesar do nome estranho, mas é uma coisa simples. O que é, pessoal? É esgoto, ó, sendo lançado no rio sem tratamento. E o que vai acontecer? Esgoto tem muito o quê? Matéria orgânica, resto de seres vivos. Esse esgoto lá no rio, pessoal, sem tratamento, vai fazer com que as bactérias se proliferem. Que bactérias? Que vivem na presença de oxigênio, chamado bactérias aeróbicas. Aí essas bactérias vão consumir todo o oxigênio da água. E o que vai acontecer? Os peixes vão morrer. E, consequentemente, elas também vão acabar morrendo. Aí quem vai se multiplicar agora? As bactérias que vivem sem oxigênio, chamadas bactérias anaeróbicas.
E aí já chega num estágio onde o mau cheiro, né, o odor toma conta do ambiente. E o problema que causa é quem vive, por exemplo, da pesca, né, e acaba tendo aí perdas financeiras. Aí então a gente encerrou aqui, né, essa parte de poluição. A gente falou de poluição do ar, poluição da água, e o solo ele também pode ser contaminado de diferentes formas, pessoal. E uma das formas principais, por exemplo, é através de metais pesados. Um dos metais que o pessoal utiliza, por exemplo, está lá no resumo de vocês no E-Class, é o mercúrio. Né? Por exemplo, o pessoal usa mercúrio ilegalmente, não é permitido pela lei, ilegalmente para poder separar ouro do cascalho, quando eles estão lá, né, no garimpo. Então esse mercúrio acaba contaminando o solo, e esse mercúrio, pessoal, ele causa problemas no sistema nervoso da pessoa. Então ele realmente é muito perigoso, é uma das coisas que pode contaminar o solo. E o lixo, de um modo geral, contamina o solo. Aí vem a grande questão. Tá, mas nós produzimos lixo. O que fazer com esse lixo? Qual o destino do lixo? E é isso que eu quero falar para a gente terminar a aula de hoje. Vamos lá. Primeiro destino do lixo que eu estou apresentando para vocês aqui é o lixão. Esse é o caso daqui de Tabuna, gente. A gente tem um lixão a céu aberto. E olha só, seres humanos propensos aqui então a diversas doenças, ó, lutando com os animais aqui, urubus, em busca do alimento, pessoas tentando sobreviver. Esse lixo aqui acaba contaminando o solo, e se tiver, né, algum lençol freático aí acaba contaminando também, proliferação de doenças. Então é muito negativo realmente esse destino do lixo chamado de lixão, é um dos piores, mas ele é de baixo custo. Segundo destino do lixo é o aterro sanitário, pessoal. Olha só que diferença, né? Onde a gente coloca uma capa protetora para poder o lixo, os resíduos não penetrarem no solo e não contaminar o solo nem os lençóis freáticos. E aí a gente vem aqui com a camada de lixo, depois a gente vem com outra camada de protetora, depois outra camada de lixo, ou seja, é tudo realmente organizado, a fim de que o lixo não fique exposto, não favorece então, né, a proliferação de doenças. Então esse realmente é uma alternativa mais correta, vamos dizer assim, só que é mais cara. Além disso, uma terceira forma de destino do lixo é a incineração, que nada mais é do que queimar. Por exemplo, lixo industrial, ou industrial não, pessoal, lixo de hospitalar, né? Então tem ali uma injeção, tem ali sangue contaminado, agulhas. Então o ideal é fazer o quê? Incineração, porque isso pode contaminar pessoas, pode causar problemas sérios. Agora, o problema maior da incineração são os gases que são liberados, que isso aí contamina o ambiente. Compostagem, pessoal, é uma técnica de o quê? De você reutilizar matéria orgânica. Ó. O pessoal está jogando aqui, ó, restos de alimentos, e eles podem servir como adubo. Então, é uma espécie de reaproveitamento de matéria orgânica. Isso é a compostagem, tá certo? A depender dos casos, esses materiais orgânicos podem ser cobertos também e sofrer ação de bactérias, gerando gases. E esse gás também pode ser utilizado para produzir energia. Então a compostagem é uma técnica viável aí de reutilização do lixo orgânico. E agora nós temos também a reciclagem. E vocês sabem que nem todos os materiais podem ser reciclados, mas aqui nós temos um exemplo de plástico, que é um dos materiais que podem ser, como o vidro também pode ser. Então, pessoal, o problema é esse: alguns materiais não podem ser reciclados. E outra coisa, a reciclagem não resolve todo o problema do lixo, porque também a maior parte do lixo que a gente pode reciclar é de origem doméstica. E a maior parte do lixo que existe no mundo, que é produzida, não é de origem doméstica, é de origem industrial. Então, assim, ainda que nós conseguíssemos reciclar todo o lixo de todas as casas, não resolveria o problema do lixo, porque a maior parte do lixo é industrial. Mas claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu só quis fazer esse comentário para desmistificar isso, né? Essa ideia de que reciclando resolve tudo. Não, não resolve nem metade do problema. E aí eu quero encerrar com uma frase aqui, que não é minha, que é um conceito de desenvolvimento sustentável, para a gente poder encerrar aqui a nossa matéria de ecologia. Que diz assim, ó, o que é desenvolvimento sustentável? Eu vou ler na íntegra para vocês. É aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. Então, pessoal,
Essa é a ideia, essa é a proposta para esse planeta que está sendo destruído. A ideia é a seguinte, pessoal, é a gente poder utilizar os recursos com sabedoria. A gente poder se utilizar sim dos materiais que a natureza tem para nos oferecer, mas de uma forma organizada, de uma forma harmônica, a fim de que as nossas necessidades hoje sejam atendidas, certo? Mas que possa existir recursos para que as necessidades dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos também possam ser atendidas. Então, utilizar o planeta de uma forma consciente. Ok? Então, essa é a mensagem que é passada dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável. Então, estamos encerrando por aqui a parte de aula sobre poluição ambiental, sobre desequilíbrio ambiental e encerrando também a parte de ecologia. Espero que você tenha gostado. Tem aí o material agora no E-Class para você estudar. Um bom dia a todos.